Apenas um membro do programa acertou o placar do jogo, Pascoal. Quem foi? Muito boa noite. O placar foi 0-0. Você falou que ia ser 1-1. Foi 1-1. Um gol anulado para cada lado. Eu não tenho como adivinhar que os gols seriam anulados. Placar! Vai, Pascoal. 0. Corinthians. 0. Vasco. Parabéns, Plihal. Parabéns, Plihal. O empate acertou. Os dois gols Você foram acertou. bem anulados. Bem anulados. Os dois gols. Incontestável. Elogios ao VAR, que caprichou nos dois. Boa noite, Zinho. Boa noite, Fone Esporte, Plihal, Zé Elias. Boa noite, fera. É por isso que eu digo sempre que é melhor jogar. É melhor jogar. Então é o seguinte, o Corinthians jogou... O Corinthians fez dele pra tudo. Não, Ele não tô fala Ô, e Bozinho, termina falando é melhor jogar. Ô, Bozinho, teve gente que falou 60-40. 60, Aí me sacanearam, porque eu favorito fiz de uma boca brincadeira cheia. aqui e Com tal. 60-40 eu não falei pro Não jogo. falaram? Favorito de boca cheia. O Corinthians era favorito. Boca cheia. Sai, Zica. Favorito, repito. Boca cheia. E aí, melhor o que jogar. aconteceu Sai, ontem? Zica, aí, ó. Jogou Viu? nada. jogar. Corinthians jogou pedrinha ontem. Corinthians jogou pedrinha ontem. Nada pelas pontas, nada por dentro, nada no gol. Memphis, você nem precisa sair nervoso, Memphis. Você não jogou nada. Você não acertou um passe. Não jogou nada. O homem decide, deixa ele até o final. Ficou impedido. Precisava de velocidade, precisava aumentar a estatura, como disse o Dorival. O time ficou mais baixo. E aí o cara sai esbravejando. Eu acho uma falta de cortesia, primeiro, com quem entra. Sair esbravejando. Segundo, é a falta de respeito com o comandante, falta de respeito com a camisa que ele veste. Se tem que falar Final alguma de campeonato, Pascoal. Se tem que ficar... Deixa o melhor do time até o final. Não importa se é o primeiro jogo ou se é a final. Postura a gente tem desde o primeiro dia de vida. Então o cara tem que ter postura. Postura. Vou te falar, sabe um cara que reclamava para sair? Reclamão. Zinho. Toda vez que ele saía, eu ia entrevistar ele. Zinho. Ele reclamava, mas ele não chegava no banco, não dava duro no treinador. Ele saía bicudo. Ele era o jogador Pato Donald. Ficava jogador bicudo. Pato Donald. Só no bico ele saía. Saía no bico. Aí ia falar, isso aí, não, tudo bem, então, mas Eu ele te não... entendo, Memphis. Eu te entendo, Memphis. Mas ele não... Também não fez nada demais, Pascoal. Saiu batendo asa. Sai do campo batendo asa. Precisa disso não, já. Não tem sangue de barata, Pascoal. Você acha que a torcida tem? Pra ficar aguentando ele. Aí o Dorival tomou um monte de vaia, porque tirou o Memphis. Claro, você vai tirar o Memphis, você vai tomar um monte de vaia. Fabrício da Fiel falou que ele não estava mal no jogo, não. Eu não gostei. Dos poucos que se salvaram. Acabei de escutar aqui no ponto. Ele pode, é claro, ele pode ter gostado. Quem sou eu para ficar interferir no gosto de cada um? É um gosto de cada um. Eu achei que... O Yuri Alberto jogou alguma coisa? Não. Por que não saiu o Yuri? Porque não tem outro centroavante. Mas sai o Yuri e fica o Memphis. Mas o Corinthians precisava de um centroavante. O Memphis é ponta na de Holanda, lança. Como é que você toda hora fala que ele joga de ponta de lança na Holanda. Mas não dá nem pra comparar o time da Holanda com o time do Corinthians, né? Respeito. Você falou que eu só penso naquilo, mas não dá, não. Pegou ele, Plihal. Não. Ele joga mais adiantado mesmo na Os seleção. gols mais não joga por lado. importantes do Memphis na temporada contra São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro foram aonde, Oswaldo Pascoal? Dentro da área. Sim, mas é a função dele. Ele é um jogador que entra em diagonal. Ele não é 9-9. Ele é ponta de lança. Ele é um jogador que se aproxima do centroavante. Na seleção da Holanda, eu não vou nem falar os caras que jogam na Holanda, porque o Zé vai ficar chateado. Na seleção da Holanda tem tanto craque na Holanda assim tem também, muita não, gente mas para chegar perto dele. Não digo que sejam craques, Plihal, mas o time da Holanda, com todo respeito ao Corinthians, é melhor do que o Corinthians. Tem um cara que chega mais perto. Com todo respeito aos Aí a bola jogadores, chega nele, comparação. tanto pelos lados do campo quanto por dentro. Ele fica paradinho ali só, pra lá, pra cá, Agora, eu gostei mais do Vasco, para ser muito sincero para você. O Vasco também. Eu gostei mais do Vasco do que do Corinthians na partida de ontem. Gostou do Vasco também, Tetra? Boa noite. Muito boa noite, Plihal, Pascoal, Zé Elias, fã de esporte. Eu quero dizer o seguinte, parabéns para você, que acertou o placar, né, o resultado. Placar não, o resultado. Você acertou. Parabéns ao Zé Elias, que estava nervoso ontem e com razão. Estava preocupado com razão. Ele também falou o resultado. Eu copiei o Zé Elias, né? 2-1. Que eu imitei ele no placar. Foi 2-1, né, Zé? 2-1, 2-1 Bobozinho. que você falou, eu falei. Isso.
Mas o Zé Elias falou, olha, difícil, sai zica, porque eu e Pascoal erramos. Eu e Pascoal é que erramos mesmo, porque o Corinthians me decepcionou ontem. Também. Eu achei que o Corinthians era muito favorito. O Pascoal sempre fala, eu nunca duvido do Corinthians, e ele tem razão, ele fala isso sempre. Mas ontem, eu e você, Pascoal, a gente tem que realmente aceitar que a gente errou. Eu vou falar por mim, então. Não vou falar por você, não. Pode falar por mim também, que eu achei que o Corinthians ia dominar. Eu achei que o Corinthians ia dominar, que o Corinthians ia amassar, que o Corinthians empolgado, porque eliminou o melhor time da competição, né, da fase, que foi o Cruzeiro. Jogando melhor que o Cruzeiro, né, sendo superior ao Cruzeiro. Então, eu vou te falar, me decepcionou. O Vasco era para ter ganho, para ter vencido o jogo. O Vasco foi muito melhor. Aí eu concordo com o Pascoal. O que é isso? O Corinthians não jogou nada. Aquele Corinthians que foi melhor do que o Cruzeiro, que foi superior ao Cruzeiro nos dois jogos. O Cruzeiro foi para cima, jogou, mas o Corinthians encarou, superou taticamente, fisicamente e mereceu estar na final. Então me decepcionou. Eu errei feio ontem. Esse negócio de ficar dando palpite, né? A gente analisa pelo que a gente está vendo, o que está acontecendo. Eu achava que os 11 do Corinthians, jogando em casa, com a torcida, com a moral que estava, com a empolgação que estava, era superior aos 11 do Vasco. E o Vasco, parabéns Vasco da Gama. Agora vamos ver, né? Perdeu a chance de ganhar o jogo, de abrir uma vantagem maior. É outra história. Agora, Zé Elias, fica nervoso de novo, porque, é melhor jogar, hein? É melhor jogar. Trata de se virar no Maracanã. Zé Elias, é melhor boa noite, jogar. Zé Elias. Você ficou nervoso ontem durante o jogo, vendo Bidonzinho meio torto na direita, Martínez meio torto na esquerda. O Dorival escalou mal o Corinthians ontem? Boa noite, Plihal. Boa noite, Pascoal. Grande vovozinho, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. É que ontem, no finalzinho, né, nós pegamos apenas só o final do programa com as escalações e tal. Não deu Ainda eram as prévias. Não deu para nós comentarmos ou não. Mas quando saiu a escalação definitiva do jogo... Você já torceu o nariz. Eu falei assim, poxa... ele vai jogar com o Ranieri centralizado. Talvez ele jogue com o Ranieri, vai mudar alguma coisa, né? Vai trazer o Ranieri para um zagueiro, adianta um pouquinho mais o Bidon para tentar surpreender o Fernando Diniz, criar um pouquinho mais de dificuldade pelo lado direito, pelo lado esquerdo do Corinthians, né? Lado direito do Vasco. Aí eu falei, ele segura um pouquinho mais o Martínez e o Bidon, né? Fica ali, fecha um pouquinho mais o meio para poder... Mas não foi isso, né? Não foi isso. Aí você pega... quem vai fazer essa bola chegar nos pés do Garro? Não tem. O Bidon, quando é um tipo de jogo de parte física, né, de intensidade, como é o time do Vasco, eu falei ontem aqui, eu falei assim, vai ser um jogo difícil, o time do Vasco, a gente nunca sabe, né, que o time do Vasco é muito irregular, como o Corinthians. Mas quando o time do Vasco encaixa o seu jogo, é difícil, porque é um time muito forte fisicamente, no sentido de velocidade, de dinamismo, de toca a bola, se movimenta. E o time do Corinthians sentiu isso, né? Nós estamos vendo aí alguns lances, né? Que o Corinthians conseguiu surpreender ali na marcação. O Cuesta deu uma bobeada na saída de bola, né? Mas... Rara bobeada da defesa do Vasco. Numa marcação ali na saída de bola e tal. E aí o Bidon bateu errado. Mas se você tirar alguns lances assim que o Corinthians fez esporadicamente no jogo... Aí o gol anulado. O time do Vasco... Jogada bem costurada, né, Zé? Sim, o time do Vasco dominou o meio-campo. O Mendes e o Barros, o que eles marcaram... Thiago Mendes e o Barros jogaram demais. Eles marcaram, e aí o Nuno confundia todo o time do Corinthians, porque o Nuno, na fase defensiva, ele vinha no 4-4-2, porque ele deixa o Coutinho e o Ryan ali na frente, né, o Andrés Gomes pelo lado esquerdo e o Nuno pelo lado direito. Quando o Vasco pega essa bola, né, ou tenta sair, o que ele faz? O Nuno vai por dentro. Então ele confunde a marcação do Corinthians, né? E aí consegue distribuir o jogo, a bola chega nos pés do Coutinho que arma, esse Andrés Gomes fez uma fumaça ali, né, com a bola nos pés, ele tem muita força. E o time do Corinthians não conseguiu. Bastante tomada de decisão. Ele tomar decisão, mas ele faz, né? Ele faz. E o Corinthians não conseguia fazer essa bola chegar aos pés do Garro. O Garro, a impressão que eu tenho é que não está bem, não está 100% fisicamente, né? O Yuri,
Eu já falei aqui, acho que foi essa semana, mas eu já falo há um bom tempo. O Yuri é o seguinte, o time do Corinthians tem que jogar exatamente de uma forma para ele poder dar certo. Quando tem um jogo assim, que ele precisa participar do jogo, que ele precisa segurar essa bola, que ele precisa fazer 1-2 com quem está chegando para dar um apoio e para dar um respiro para quem joga no meio campo, o Corinthians não tem esse jogador. Joga só, aí é só o Memphis. Mas o Memphis ontem, depois nós ficamos sabendo porque o Dorival falou, né? 2 dias sem treinar, 2 dias ali segurando um pouquinho, aí tem dificuldades para jogar. Não é porque você tem qualidade que você vai se sobressair sempre. Você pega um time do Vasco. E a força do Cuesta? O Cuesta é o cara é um tanque, né? Marcação, chegada, assim, aí foi uma chance do Yuri, né? Mas assim, eu acho que o Vasco, pela sua intensidade, pela forma de jogar, o Fernando Diniz foi muito bem nas questões táticas. Ontem não conseguiu jogar, chutão lá na frente, a gente inverte pressão e joga no campo adversário. Acabou. O time do Corinthians não conseguiu jogar. Agora, tem aquela coisa, o Dorival, eu acho que escalou errado, errou. Para mim era Ranieri ou Martínez ali como primeiro volante, Maicon e Carrijo. Ah, mas o Carrijo não está bem, põe para jogar. É o jogador mais experiente que tem ali no meio campo, é o cara que segura a bola, é o cara que poderia acelerar um pouquinho, é um cara que poderia ser esse desafogo no meio campo para o Garro. E o Corinthians não tinha, o Bidon não consegue. O Carrijo ali de primeiro volante também não funciona. Não, o Carrijo não funciona, primeiro volante não funciona. Primeiro volante hoje você tem que ter... Mas aí pode botar Martínez, tem que ter uma força, força física muito grande, porque você tem que participar do jogo, na fase de marcação e na fase de armação das jogadas. Né? E quando ele joga com um centralizado e 2 jogadores aqui, 2 volantes ou 2 meias, né? Esses meias eles precisam ajudar na marcação das laterais, então você tem um desgaste. Eu acho isso, acho que se você precisa jogar é o Carrijo ou o Ranieri ou o Martínez ali na frente da zaga e o Maicon, mesmo o Maicon não sendo o Maicon que já foi uma vez, mas ele tem aquela experiência, consegue se posicionar um pouquinho melhor do que o Bidon em jogos como esse. Aí entra depois, segundo tempo, time mais cansado, aí você consegue colocar o Bidon para segurar um pouquinho mais essa bola, porque os espaços começam a surgir. Mas outra coisa que não deu para entender ontem, voltou sem alteração, 4 minutos depois, 2 mudanças. Isso aí eu não consigo entender na cabeça do treinador. Isso até hoje é difícil. É difícil. Eu estava assistindo a transmissão e o cara fala assim, olha, teve um jogador que vai entrar. Foram para o aquecimento. Intensificaram o aquecimento. O Maicon entrou, né, para o vestiário para fazer o aquecimento, o Carrijo ficou aqui. Falei, então não vai entrar. Aí passa 5 minutos, eu escuto, Carrijo entrando. Não dá para entender. Né? Eu, particularmente, não consigo entender. Isso era Será que o Dorival não quis ver a postura do Vasco no segundo tempo? Pascoal, mas o Vasco voltaria diferente mas o que ele mudou taticamente o Corinthians para a postura? Mas é que ele vai mudar, não poderia mudar a estrutura do time, mas ele poderia mudar a pegada do jogador. Mas aí você não precisa com 5 minutos, aí você faz no intervalo, dá aquela chamada de atenção, coloca o cara. Mas é que o Vasco voltou melhor que o Corinthians no segundo tempo. O Vasco foi também melhor do que o Corinthians ontem. O Vasco também voltou melhor. O Vasco poderia ter saído já com uma vantagem da Neoquímica Arena e jogar com um pouco mais de tranquilidade no Rio. Um pouco mais de tranquilidade, quando você tem Fernando Diniz no banco, não vai ter tranquilidade nunca. Né? Porque ele vai te perturbar ali, vai te pegar, vai cobrar, vai te motivar o tempo todo. É o jeito dele. Mas acho que o Vasco foi muito bem ontem. O que você achou do Coutinho ontem, Tetra? Jogou muito bem. O Coutinho tem se esforçado, se dedicado muito, né? Já com uma idade mais avançada, vamos dizer assim, ele não tem mais aquela vitalidade de antes, mas tecnicamente é um cara muito diferente, né? Muito inteligente, né? Para encontrar os espaços, sabe que o momento é do Ryan, então procura, né, acionar o garoto, procura, né, a movimentação dele. Eu gosto muito do Coutinho, acho ele um profissional, né, na acepção da palavra, um cara muito sério. Você vê quando ele sai ali com o Diniz, né? Diniz abraçando, eles batendo um papo, conversando. É um carinho que tem pelo atleta, é um respeito que tem pelo atleta. E essa postura profissional do Coutinho é interessante nesse momento do Vasco, né? Que tem uma galera na frente ali com velocidade, né? O André Gomes de um lado, o Nuno pelo outro, com o Ryan se movimentando na frente, e ele vem como meia armador. Ele não tem mais aquela velocidade e intensidade, né, de arrancada ali vertical para o gol.
Então ele é aquele cara que alimenta com bons passes esses jogadores. E ele entendeu essa função no time. Tem 2 volantes ali por trás ali para dar um suporte para ele. Acho que está encaixadinho. Ele não é a peça principal, ele é o nome principal. É um cara com profissionalismo e com a dedicação dele importantíssimo para esse elenco do Vasco. Mas não é aquela peça que está conseguindo chegar lá dentro da área para decidir uma jogada. Ele vem mais ali intermediária para frente para organizar e ótimo ter um cara com a qualidade dele para colocar esses jogadores de velocidade da frente do Vasco em condições, né, para fazer o gol. Eu gosto muito do Coutinho, Plihal, gosto muito do atleta, né, da postura dele como jogador profissional. Então, assim, eu sempre quero ter um Coutinho no meu time. Pascoal, você sabia que Fabrício da Fiel foi ontem a Itaquera? Foi. Depois de um longo e tenebroso inverno? É. Aham. E Saiu feliz porque o me Corinthians empatou. confidenciou, saiu feliz com o empate, achou que o Vasco merecia vencer a partida. E me confidenciou que ficou maravilhado com o Felipe Coutinho. Confesso a você que não achei que o Coutinho tenha jogado tão bem assim. Fez um primeiro tempo bom, no segundo tempo ele deu uma cansada. Longe de jogar mal, mas para mim não brilhou. Ele me disse, o relato de alguém que estava ali no campo, a perspectiva da arquibancada é diferente, o cara vê o espaço diferente. Ele gostou muito. Ontem, para você, quem jogou mais? Little Couto ou Memphis Depay? Não, pela movimentação, porque o Coutinho, como disse o Zinho, ele não está mais vindo pegar a bola no volante, mas pela movimentação. Ontem foi o jogo que ele mais se movimentou que eu vi o Coutinho nos últimos tempos. Pela movimentação e pela disponibilidade de pegar e toda hora querer a bola para se apresentar para o jogo, eu vou ficar com o Coutinho. Eu vou ficar com o Coutinho. Mas é bom lembrar que os 2 volantes do Vasco deram aula de futebol ontem, né? O Thiago e o Barros deram aula de futebol ontem, de marcação, de saída de bola, de envolvimento dos jogadores adversários. Eles conseguiram fazer saída de bola pelo lado do campo. Posso falar um cara que eu gostei demais ontem? Nuno. Também eu sempre gosto dele. O Nuno foi pegar a bola para fazer a saída de jogo. Ele não tem. Ele era o cara que quebrava o sistema de marcação Ele do não tem a Corinthians. força do Gomes, mas ele pensa mais do que o Gomes. Tecnicamente, né? Você acaba compensando, né? Olha lá, a equilibrando. comparação entre as 2 maiores estrelas no campo ontem da Neoquímica Arena, ações com bola, o Coutinho mais, como você disse, Pascoal, participou demais da partida, 48-29, ações da área rival. Aí o Memphis Depay, por uma questão de posição também, esteve mais presente, chances criadas 3-1 para o Coutinho, finalizações no alvo, isso foi raridade ontem no jogo, né? 0-0, dribles completados, 1 do Felipe Coutinho, nenhum do Memphis, passes errados, aí equilíbrio, 7 do Memphis, 6 do Coutinho. Zé Elias? Não, eu gosto bastante do Coutinho. A gente sabe, a gente percebe que o Coutinho fisicamente já não é mais aquele jogador que de antigamente, mas tecnicamente ele tem a visão, a percepção daquilo que o jogo precisa, né, pede, ele consegue fazer, que nem, por exemplo, ele sabe que muitas vezes ele está marcado, então ele vem lá atrás, ele desafoga os volantes, ele arma a equipe do Vasco. Tecnicamente, quando ele precisa segurar essa bola para receber uma falta, ele segura. Ele ajuda na marcação quando possível, quando ele consegue, né? Tem até um lance, acho que foi no segundo tempo, se eu não me engano, o Fernando fala, Felipe, como é que você está? Como é que você está? Porque existe uma preocupação em relação a isso, né? Eu, particularmente, nesse caso, eu gosto mais, eu ficaria com o Felipe. Eu acho que o Memphis tem as suas qualidades aí inquestionável, mas são posições diferentes. Um não depende tanto do sistema tático como o Memphis depende. O Coutinho ele consegue criar situações para que ele possa resolver a situação. Um chute de longa distância, no sentido de dribla, toca, pega essa bola, faz uma jogada. O Memphis, por conta da equipe do Corinthians, né? Por conta da equipe do Corinthians, ele precisa de alguém fazer essa bola chegar, porque ele não consegue pegar essa bola, sair driblando, sair fazendo tabelas do meio campo. Ele tem aquela área dos 30 metros ali próximo da área, do lado esquerdo, né? E faz aquele vai até a área, depois volta, vai um pouquinho até quase a meia-lua ali do meio campo e depois segura. E aí ele consegue ser realmente um jogador que tem qualidade.
Se ele se movimentasse um pouquinho mais, se ele saísse para o lado direito, se ele saísse para o lado, né, não só ficar do lado esquerdo, ele participasse um pouco mais do jogo, talvez ele pudesse ajudar um pouco mais o Corinthians. Quando ele fica jogando nesses 30 metros, ao lado dele o Yuri, que tem essa dificuldade, quando o jogo não sai para ser aproveitado, né, com as suas características, aí o time do Corinthians tem dificuldades, e foi o que aconteceu ontem. Ainda sabendo que ele ficou 3 dias sem treinar, teve que continua com dor no joelho. Pascoal, desculpa de interromper, aí é uma coisa que eu acho que seria interessante, né? A gente fala... Eu vi hoje numa reportagem, Zé, desculpa te interromper, Desculpa, em cima do que o Pascoal ia falar. Que, de fato, o Dorival até falou, daqui a pouco a gente vai reproduzir essa parte da coletiva dele. O Memphis, no primeiro tempo, tem um momento que ele claramente, se eu vi numa reportagem hoje, não tinha reparado ontem assistindo ao jogo ao vivo. Ele põe a mão, ele segura a corrida. Ele segura a corrida e põe a mão no joelho e ele volta para o segundo tempo com uma proteção no joelho. Mas o que eu ia falar, desculpa, Pascoal, até interrompi o Pascoal, que assim, ninguém fala nada, ninguém sabe nada. Se o Dorival não falasse Mas não faz parte não revelar antes de um grande jogo? Sim, mas se o Dorival não falasse o que aconteceu, hoje nós estaríamos, e aí muita gente falando, né, do Dorival, que o Dorival tirou e tal, que o Memphis não treinou. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a pressão foi tudo para cima do Dorival. Mas o Dorival, sabendo que o cara tem... Ele saiu com o quê? 42, 43? 84 minutos de jogo foi quando ele saiu. Dava para ir até o final, né? 38 no segundo tempo. Então, mas assim, o que eu estou dizendo, Soplia, se dá, se não dava, o que eu estou dizendo só assim... no mínimo, uma pequena defesa para o Dorival. É a questão de nós não sabermos o que está acontecendo. Depois da pandemia, não se deixa ver treino, a gente não sabe nada, a gente fica dependendo muitas vezes das fontes. Então, rapaziada, vocês acharam aí da opinião, né, dos integrantes aí da equipe F, da ESPN, programa aí onde participa o Zinho, o Pascoal, o Zé Elias, também os comentaristas da mesa redonda. O Zinho, né, confirmando que errou, assim como o Pascoal. O Zinho estava tirando o Vasco como nada, que o Corinthians ia passar por cima. Aliás, os três, né, estavam pensando que o Corinthians ia passar por cima, e a decepção é total do programa aí do Equipe F. Estão prometendo aí o Corinthians com outra perspectiva para domingo. Então vamos ver aí o que vai ser do Corinthians contra o Vasco no Maracanã, com 70 mil torcedores empurrando o Vasco rumo ao título da Copa do Brasil. Deixa aqui o seu comentário, o seu like e a sua inscrição para ajudar o canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu, um grande abraço a todos, saudação vascaína, fui!